E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, falando novamente de Ripple XRP com uma notícia muito top, pessoal. A Goldman Sachs reduziu participações em Bitcoin e Ethereum e está aumentando participações em XRP e Solana. E lembre-se, pessoal, que não tivemos ali a alta das altcoins ainda neste ciclo. Mas antes disso, pessoal, como vocês sabem, eu tenho usado a eHurley por algum tempo com um bot de negociação automatizado de inteligência artificial e ele negocia usando inteligência artificial para mim sem eu ter que fazer nada. A eHurley tem se tornado muito famoso como um bot de negociação recentemente e você pode retirar, tá? Ou ali usá-lo com todas essas criptomoedas que estão disponíveis aqui no painel, como você pode ver. Tem várias criptomoedas, tá? E hoje, pessoal, eu vou fazer uma retirada, como vocês podem ver aqui, ó, de US$ 700, tá, pessoal? E eu vou retirar em Ripple XRP. E eu já tenho aqui, ó, um total ganho de 8.979 e o que eu já saquei, né, de 8.279, agora eu vou retirar esses US$ 700. Vamos vir aqui, pessoal, em financiar. Aqui, ó, tem como você fazer o investimento, a retirada e aqui dá para ver os seus investimentos. Eu vou vir aqui em retirar ganhos. Aqui já mostra, pessoal, que você tem que configurar carteiras ali para você retirar, tá? Lá em configurações de conta. Eu tenho aqui então US$ 700 em XRP, como vocês podem ver aqui. Vou colocar então aqui, ó, na aba aqui 700 e vou aqui em solicitar. A hora que você solicita, ó, aparece aqui, ó, em XRP, a carteira que eu já configurei, o valor, eles não cobram nenhum tipo de taxa, o valor, a quantidade em XRP que vai dar e aqui não tem nenhum comentário. E antes de fazer o saque, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um saldo de R$ 71, tá? Que dá em torno de 9,55 XRP. Então eu vou aqui, pessoal, em solicitar, em confirmar. Clicando em confirmar, pessoal, já vai aparecer aqui, ó, o saque foi processado com o ID tudo certinho e aqui, pessoal, mostra mais algumas informações. Agora, menos de um minuto já cai aqui na minha Binance. E aqui, pessoal, menos de um minuto já caiu aqui o saldo, ó, de 4.999 XRP, num total de 3.749. E como eu falei, pessoal, a eHurley, ele é um bot de negociação com inteligência artificial, tá? Uma negociação automatizada, tá? Onde você tem alguns planos aqui, ó, como vocês podem ver, o básico e o prêmio, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui está uma calculadora para você fazer o cálculo aí de depósito e aqui mostra também, pessoal, que ele tem o seu certificado. Você clicando aqui em verificar empresa, ele te leva para um certificado que é lá no Reino Unido, tá? Então, pessoal, é um bot de negociação por inteligência artificial e ele trabalha para você sem você precisar fazer nada. Todas as informações, o link está na descrição do vídeo. E como eu sempre falo, nunca leve o vídeo como uma recomendação de compra ou de venda, façam sempre a própria análise. Será que estão se preparando para a AltSense, que era para ter acontecido, né? Muitos especialistas e analistas colocavam o ano de 2025 para acontecer a alta das altcoins, mas pode vir essa alta agora em 2026 e os grandes, né, instituições financeiras ali de ativos digitais de Wall Street estão se preparando para isso, tendo, né, essas participações aumento em XRP e Solana e diminuindo ali em BTC e Ethereum. O banco reduz participações significativas em ETFs de criptos em meio à queda do mercado, enquanto está aumentando então as posições em ETFs de XRP e Solana, né? O banco de investimento, a Goldman de Wall Street, então reduziu essas participações em importantes ETFs de criptos, tá? Agora no quarto trimestre de 2025, agora chegando primeiro trimestre de 2026, diminuindo então drasticamente as suas posições em BTC e ETH e voltando para tokens mais recentes. E de acordo com o último documento enviado
ali à SEC. Os documentos mostram que exposições das gigantes de investimento de criptomoedas se dá por meio de ETFs regulamentados, como a iShares Bitcoin Trust da BlackRock e a Wise Origin Bitcoin ETF da Fidelity, e não por meio de investimento direto em criptos. A Goldman detém atualmente mais de 2 bilhões 360 milhões de dólares em criptoativos. E daí, pessoal, vem essa mudança de foco, né, de BTC e Ethereum para a XRP Solana. De acordo com os dados, as alocações do banco incluem mais de 1,06 bilhões em ETF de Bitcoin à vista e mais de 1 bilhão em ETF de Ethereum, representando quedas de 39% e 24%, respectivamente, em comparação com o terceiro trimestre. No entanto, pessoal, olha essas marcas. A Goldman, né, aumentou então as suas posições em ETF de XRP Solana, detendo então 152 milhões de dólares em XRP e aproximadamente 108 milhões em Solana. Os ETFs de BTC representam a maior parte, respondendo por 45% da exposição total da Goldman. E no geral, né, o banco de investimento administra então mais de 3,5 trilhões de ativos, trilhões de dólares, tá? 3 trilhões 500 bilhões de dólares em ativos, sendo suas participações em criptomoedas representam cerca de 0,33% do portfólio divulgado perante a SEC, né? O banco Goldman ali de Wall Street, né, dando essas informações à SEC, 3,5 trilhões em ativos, aonde seu portfólio tem 0,33 em criptos. O mercado de criptomoedas em geral enfrentando, né, dificuldades no quarto trimestre, com o BTC despencando, né, de 114 mil, né, chegou ali até 60 mil dólares, Ethereum de 4 mil dólares, foi bater então ali abaixo de 2 mil dólares, e a queda também afetou, né, os ETF de criptos, de acordo com a Farside. Os investidores retiraram mais de 6 trilhões, 3 bilhões de ETFs de Bitcoin à vista desde outubro de 2025. Aqui está o gráfico que mostra, né, essas retiradas ali de ETF. A Goldman, então, pessoal, está se envolvendo na regulamentação de stablecoin e está divulgando esse relatório no mesmo dia que participou de uma reunião lá na Casa Branca, tá? Lembre-se que a XRP também, esses dias para trás, participou de uma reunião lá dentro, tá? Sobre os rendimentos de stablecoins com a lei Gênios que foi aprovado ali pelo Senado, onde, né, os representantes do setor de criptomoedas e do setor bancário discutiram possíveis acordos sobre quais atividades e contas, né, e recompensas seriam permitidas. Entre os participantes estavam representantes da Ripple, Coinbase, A16Z, Paxo, grandes bancos e autoridades governamentais, todos lá dentro da Casa Branca. E segundo a jornalista Eleanor Terret, estão sendo feitos progressos em relação às isenções e às definições de atividades permitidas, mas ainda persistem disputas regulatórias importantes com o dia 1º de março, né, que está chegando, estabelecido como meta para essa resolução. Essa aqui é a informação da Eleanor Terret que eu vou trazer para vocês. E por que tudo isso, né, seria importante, né? As divulgações, então, da Goldman Sachs reforçam a ideia de que principais instituições financeiras estão mantendo e expandindo a sua exposição em ETFs de criptos, refletindo, né, um otimismo cauteloso em relação aos ativos digitais, apesar da volatilidade. E essa aqui é a publicação, pessoal, da Eleanor Terret. Detalhes, né, que ela coloca aqui da reunião da Casa Branca sobre esses rendimentos de stablecoins e segundo fontes bancárias e do setor de criptos presentes. Pessoas de ambos os lados consideraram a reunião produtiva, mas novamente, nenhum acordo foi alcançado no final. No entanto, os detalhes de acordo foram discutidos hoje. Por exemplo, os bancos e as corretoras bancárias chegaram, né, a preparar ali vários, né, discursos sobre um conjunto escrito de princípios de proibição, que detalhava o que eles estavam dispostos a não dispor, ceder em relação
as recompensas em stablecoins. Uma fonte apontou ainda que a concessão fundamental dos bancos, né, a menção a qualquer isenção proposta no segundo parágrafo, pois anteriormente eles se recusaram a discutir sobre essa isenção em relação à oferta de recompensa com base nessa transação. E o diretor jurídico, né, da Ripple, o Alderod, disse que um acordo está no ar. Houve grande foco nas chamadas atividades permitidas, ou seja, que tipos de atividades contam poderiam ser autorizados para que empresas de criptos oferecessem recompensas no setor de criptos, que definições amplas, né, enquanto os bancos querem definir mais ali esse setor, né, mais restrito. Mas nos próximos passos, espero que novas discussões entre as partes presentes ocorram, né, nos próximos dias, mas não está claro se outra reunião dessa magnitude acontecerá antes do final do mês. A Casa Branca pediu que ambas as partes cheguem ao acordo sobre o assunto até o dia 1º de março, e essa reunião também foi notavelmente menor que a primeira, liderada pelo diretor executivo ali, né, do Conselho Presidencial de Criptomoedas, e a equipe do Comitê Bancário do Setor, que também estava presente, né? Daí aqui ela colocou vários, né, nomes aí, tem o Alderotti da Ripple, né, da Gold Sachs, JP Morgan, Bank of America, o Wells Fargo, né, dentre outras, né? E resumindo, a reunião foi menor, mais produtiva do que a primeira, e ambos aos lados estão discutindo maneiras de resoluções e questões em pauta. E aqui está o documento que ela colocou ali para todos verem. Então, pessoal, reunião na Casa Branca, muito se falando na AltSenso, né, XRP e Solana, aumentando participações, a Goldman, né, e retirando, né, reduzindo essas participações em Ethereum e BTC. Pode vir coisa boa ainda nesse primeiro trimestre de 2026. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.